que tem o mesmo nome que o meu. Eu quase não encontrei nessa terra o nome do meu nome, não é? Então, mas um prazer, Eclésias. E todos, não é? Todos. Sim, sim. Dentro do cristianismo, nós temos hoje em torno de 34 mil igrejas. As três grandes religiões mundiais monoteístas é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Agora, dentro do cristianismo, temos 34 mil denominações. E se vocês forem em qualquer uma delas e perguntarem qual é a igreja verdadeira dentro do cristianismo, todas vão dizer que ela é a deles, a verdadeira. Então, se torna muito difícil para detectar qual é essa igreja. Todo mundo diz que tem a verdade. Quando eu era criança, eu fui educado já uma cultura bíblica. Eu contava para a irmã Yolinda aqui, meus pais já me colocaram esse nome de Paulo Clésio, um novo nome, mas um nome novo. Mas Paulo não, é antigo, e eles desejavam que a gente fosse cristão, meus pais. Perguntava para eles, não, a igreja que nós estamos é a verdadeira. Mas a gente vai em qualquer outra denominação, diziam o mesmo. E nós vamos ver na Bíblia hoje. Eu quero que vocês, mas perguntem mesmo, nós vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos começar com 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Quem não tiver Bíblia, já tem, né? Uma bênção, temos ali. Vamos fazer o seguinte. Como eu tive a alegria de... Eu vou ler no celular. Não, acho que é melhor que a minha pesquisa tá bom. Vamos... Temos Bíblia, irmã Marlene. 1 Timóteo 3,15. Vamos começar com aqueles jovens lá? Você pode começar para nós? Nós já conhecemos. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade. Muito bem. Alguém está chegando, vamos aguardar um pouquinho. Mas enquanto está chegando, se eu tardo, diz Paulo ali, a tradução é um pouquinho diferente, não é? Eu vou pedir que leia uma... Você tem uma ler na tua, Belo? Só para... Mas vamos ler de novo depois na tua. Sim. Primeira de Timóteo. Vocês são muito rápidos lá, por isso leram a metade tinha achado ainda. 3,15. Tá bom, mas parabéns, sim. Sim? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui está falando de um Deus e tem um adjetivo qualificando esse Deus. Vivo. Vivo. Deus vivo. Na tua diz que ela é... Lê para nós na tua novamente, por favor. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade. Coluna e firmeza. Na tua diz coluna, porque a palavra é baluarte. 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 Firmeza, dá para entender também, não é? Então, partimos da base que o Deus vivo... Oi, Vicenço. Oi, Bem-vindo. Olá, tudo bem? Fiquei triste de saber que teu papito não está bem... Está conosco ou não está? Não veio. Olha, que Aventureira. Hoje eu tô de aventureira. Oi, Vitória, tudo bem? Tudo bem, filha? Tu não quer sentar por aqui? Vem. Não sei. Mãezinha também veio? Veio só o meu pai que não veio, não sei se... Olha, eu já tive mentalmente falando com Deus por ele, fiquei assim, poxa, eu gosto muito do meu amigo. O Ricardo faz cada pergunta. Mas está bem representado, olha, ele é o filho e a filha, não é? E para que fosse esposa, com a esposa ainda bem. Mas nós estamos... Você pode achar muito gelado aqui, filho? Dá para sentar perto do canto, tá? Não precisa. Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo e está falando da igreja do Deus vivo. Nós estamos começando, filha. Começamos com 1 Timóteo 3,15. Tem uma olhadinha que é interessante vocês verem. A igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte do quê? Da verdade. Da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A Bíblia é a mensagem de Deus
mas vertida numa linguagem que se possa entender. Eu já tive alunos que disseram assim, mas se Deus é amor, por que escolheu a língua em que foi transmitida a palavra de Deus? Oi, Elaine. Olá, Feliz de te olá, ver. Tudo bem, sábado. E a meia laranja, nós temos que ir lá visitar ela, animar ela, não é? A sua meia laranja. Ah, eu acabei Mas de já vir tinha no orado por ele, hospital. sim. Mas tá bem? Tá Tá bem. bem. Tá lá, tomando soro, medicamento. Que coisa, né? Que pena, que pena. Que bem. Pelo menos aqui temos bons representantes, os filhos e a esposa. Então, o Deus vivo tem uma igreja, essa igreja é coluna e baluarte da verdade. Eu dizia que a Bíblia é a mensagem de Deus vertida em linguagem humana, porque se Deus fosse exprimir, apresentar a verdade dele nas suas palavras, nós não entenderíamos. No livro de Isaías, por razão de tempo, a gente não... Mas vamos ler. Isaías 55, verso 8 e 9. Então, estamos com aquele casalzinho lá. Agora é você, menina. Aqui lê. Isaías quanto? 55, verso 8 e verso 9. Isaías 55, verso 8 e verso 9. 8 e 9. Posso ajudar? Esse é a Bíblia nova do teu pai. É muito difícil. Muito bem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus pensa, o que Deus fala é bem diferentezinho do que nós pensamos e aquilo que nós falamos. É bem mais alto. Então, se Deus teve para se comunicar conosco, Ele teve que tomar a linguagem humana, ao ponto que Jesus tomou a forma humana, para que nós possamos entender. Então, utiliza uma linguagem aqui. A igreja do Deus vivo é uma coluna e baluarte do quê? Da verdade. O que é uma coluna? Eu creio que é muito simples. Uma coluna é o que mantém o sustento. Uma coluna, ela não é feita de um elemento só. Uma coluna, em forma geral, porque a Bíblia está falando, Deus está falando da sua mensagem com linguagem que? Humana, para nós entendermos. Então, uma coluna é aquilo que sustenta um edifício. A igreja minha é uma coluna, não é? É coluna e baluarte ainda do quê? Da verdade. Uma coluna, humanamente falando, uma coluna leva alguns elementos. Ferro, cimento, areia, pedra, etc. Então, essa coluna e baluarte da verdade também tem alguns elementos. E nós vamos ver 3 elementos. Eu vi, vocês já escutaram aí que é 5, mas são 3 elementos, biblicamente são 3 elementos básicos para identificar ela. Vamos agora ao primeiro elemento, vocês conhecem, São João 14,6. Esse, os meninos não respondam aí. 14,6. 14,6. 14,6. Não? Acho que ela tá falando. Eu acertei, eu tenho pega uma das 3 filhas aí vai provando uma, que aqui uma sai. Eu acho que é a Elaine. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ela é coluna da verdade. Qual é o primeiro elemento que compõe essa coluna da verdade? Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A igreja do Deus vivo, ela é uma coluna e baluarte do quê? Da verdade. Qual é o primeiro elemento? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade.
Agora, se nós estamos falando da igreja, vocês chegaram um minutinho, nós já tínhamos começado. Hoje, dentro do cristianismo, temos em torno de 34 mil igrejas, denominações. É um horror. E todas dizem que tem a verdade. E nós queremos hoje ver dentro da Bíblia qual é a igreja da verdade. O que a Bíblia tem nos falar? Porque eu posso dizer muita coisa, o Belo vai dizer, o Lucas, mas o que a Bíblia tem nos dizer? Então, a Bíblia diz que o Deus vivo tem uma igreja chamada coluna e baluarte da verdade. Uma coluna, a Bíblia é a mensagem de Deus dada em linguagem, que é linguagem humana. Então, para nós entendermos, é uma coluna. Coluna é onde sustenta um edifício. Então, para ser uma coluna precisa de alguns elementos. O primeiro elemento que tem, a primeira verdade que ela tem, qual é que é? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. A segunda está em São João 17:17. Não, é João, o Evangelho de João, grande filho. 17:17. Seguinte. 17:17. Rosinha? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade. E aqui diz outro elemento que é a verdade. O que é? A palavra. Então, a igreja do Deus vive a coluna e baluarte do quê? Da verdade. Qual é a primeira verdade? Jesus. Segunda? Palavra. Vamos a Apocalipse 22, verso 18 e 19. 22, 18 e 19. Eu. Não, 18 o quê? 19. 22, 18, 22, 18 e 19. Sim. Posso? Sim. Obrigada. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar quaisquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Obrigado. Alguém pode tirar alguma coisa da Bíblia? Não. Alguém pode agregar alguma coisa à Bíblia? Não. Então, a igreja do Deus vive é coluna e baluarte do quê? A verdade. Da verdade. Para ser uma coluna tem alguns elementos. Qual é o primeiro elemento? Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade. O segundo é a vida, não é? Qual é o segundo elemento? Santifica na tua verdade a tua palavra. Então, nós começamos por aqui. Uma igreja que não aceita toda a palavra, já tem dificuldade para ser a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Estamos de acordo todos? Sim. Vamos? Dá para entender ou não? Sim. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. A Bíblia é a linguagem humana, a linguagem de Deus vertida em linguagem humana. Para nós entendermos, tem que utilizar muitas vezes símbolos. Pastor, eu poderia fazer alguma pergunta? Sim. Que eu sei a resposta, mas pode ser que esteja na mente de algumas pessoas que eu ouvi falar. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não aboliu o Antigo Testamento? Não seria somente o Novo? Aí está. Qualquer que tira. O interessante, dá uma olhadinha, quem nos leu foi a irmã ali, Elaine, dá uma olhadinha, o que ela leu ali, o verso 19, quantos versos falta para terminar a Bíblia? 2. Ou seja, daqui para trás, isso daqui para trás ninguém pode tirar nada. Se eu tiro alguma coisa que está ali para trás, por que esse verso não aparece no centro da Bíblia? Estou me fazendo entender ou não? No final da Bíblia. Ninguém tire nada. Boa tarde. Muito bem, bem-vindo. Através, tudo bom? Tudo bem. Fiquei feliz pela sua filha. Ai, que bom. Muito feliz. Deus respondeu nossas orações. Eu quero dar esse meu testemunho de maneira mais forte ainda. Estou muito feliz. Sabendo, né, Elaine? Recebi fotos, inclusive.
Oh, que bom! Cheguei tumultuando. Não, mas tinha alguém que estava representando, conhecemos alguém que ele representou muito bem aqui. É, então tá bom. E sabe que tem o mesmo nome que o meu? Clésius. É? É! Que coincidência. Isso ali já me diz tudo. Depois nós vamos avançar mais, vai dar para entender. Nós estamos tratando para vocês que chegaram recém, só para contextualizar, nós estamos comentando que dentro do cristianismo nós temos 3 religiões monoteístas que criam um só Deus: judaísmo, islamismo e cristianismo. Só que o cristianismo se bifurcou, se trifurcou. Hoje nós somos em torno de 34 mil denominações no mundo cristão. Vocês conhecem muitos nomes de denominações. E todas elas consideram que elas fazem parte da igreja, que é a esposa de Cristo. Nós já vamos ver na Bíblia. E o nosso objetivo hoje é descobrir dentro da Bíblia qual é a igreja de Deus. Começamos, depois a gente pode ver com vocês com o verso de 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 15. Que, de repente um teologando podia ler rápido para nós aí, Lucas 3,15. Só para vocês que chegaram agora para nos acompanharem brevemente. 3,15. Não, é só para ler aquele verso que nós lemos no início. Só primeiro para as pessoas que chegaram. 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O Deus vivo tem uma igreja. E essa igreja chama-se coluna e baluarte do quê? Da verdade. Da verdade. Deus não poderia, alguma coisa que não seja verdade, estar ali. Falamos também em Isaías, e não vamos ver por razão de tempo, que os pensamentos de Deus são um pouquinho mais altos que os nossos. A diferença é a nossa da terra com o céu. E que Deus, para poder se comunicar com o ser humano, teve que baixar e utilizar elementos que está no nosso entorno para que nós podamos entender sua palavra. E ele utiliza aqui uma metáfora, que a igreja deles é como o quê? Uma coluna e baluarte do quê? Da verdade. Da verdade. Vimos que uma coluna está integrada por alguns elementos: ferro, areia, cimento. E evidentemente a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, estaria integrada por alguns elementos que são verdade. Qual é o primeiro? Disse: eu sou o caminho, a verdade. Segundo, a palavra. E qual é o terceiro? Vamos a Salmo 119, verso 142. Salmo quanto? 119, 142. Muito pra frente, um pouquinho só mais pra frente. Dividir é um acróstico, ele trabalha, saindo, as letras. Mas aqui está com. Ah, não, está com letras hebreicas mesmo. As letras do alfabeto, cada verso começa com uma letra. É um estilo de poesia hebraica. Estilo de poesia, nós estamos estudando no terceiro ano de teologia. É muito legal. Muito bem, é a Úrsula que vai nos ler? Acho que é a ordem. Chegou na hora. Chegou na horinha. A Raquel perdeu um ponto, mas você não. Eu acho que era aqui mesmo, viu? Raquel não Você leu. foi. Acho que era aqui, porque eu que troquei de lugar. Ah, então você que fez ela perder um ponto. Certo, sim. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A terceira verdade. A lei. A lei. Primeira, Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. Segundo, santifica-os na tua Palavra. Não é? Tua palavra é a verdade. E agora encontramos a terceira verdade. E se vocês forem na Bíblia, são as 3 verdades absolutas. Não existe uma quarta. Se fala Jesus é verdade? É. Deus é verdade? É. O Espírito Santo é verdade? Mas eles são 3 e são quantos? Um ao mesmo tempo. Agora, vocês podem me perguntar o seguinte, mas então a igreja do Deus vive uma coluna, baluarte da verdade. Primeiro elemento, Jesus. Segundo, palavra. Terceiro, lei. Os 3 formam essa coluna. Mas a lei não está dentro da Bíblia? Sabiam que a única parte da Bíblia que não foi inspirada
por Deus foi os 10 mandamentos, a lei? Foi escrita. Foi escrita por quem? Vamos ver? Pelo Espírito Capítulo, Santo. nós vimos na vez passada, Êxodo 31, verso 18. Para não confundi-los, vamos deixar que fosse Deus, irmã, disse somente agora, porque não é... 31, 18. 31, 18. Agora sim é a Úrsula. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Foi algum homem que escreveu a lei? Não. Não. Foi quem? Deus. Com o próprio quê? Deus. Dedo dele. Dedo de Deus. Então, ela, quando fala da Bíblia, claro, a Bíblia, ela contém os 10 mandamentos, mas é a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus. O resto foi inspirado. Os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Acho que todos conhecemos esse verso da Bíblia. Mas os 10 mandamentos foram escritos por quem? Por Deus. Pelo dedo de Deus. O dedo de Deus. Então, nós temos o primeiro passo. O Deus vivo tem uma igreja. Essa igreja chama-se coluna e baluarte do quê? Da verdade. Para ser uma coluna precisa de alguns elementos. E nós vimos que essa coluna tem 3 elementos. O primeiro deles é quem? Jesus. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. A primeira verdade é quem? Jesus. Segundo, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade, a Bíblia. E a terceira é o quê? A lei. A lei. Então agora nós já temos algumas coisas. Vocês prestem atenção, porque isso aqui vai ter tudo base, tudo o nosso estudo vai girar em torno disso para entender por que existem 34 mil igrejas hoje. Vamos entender em base a isso aqui. Primeiro ponto. Segundo, agora essa igreja, se ela é a igreja de Deus, teve que ter tido a sua origem. Onde é que se originou? Onde é que se originou? Biblicamente, o que a igreja é? Nós estamos falando, outra vez, a mensagem de Deus vertida em que linguagem? Humana. A Bíblia chama a igreja de esposa. Mas vamos ver na Bíblia. Por favor, eu sei que a Raquel tem bastante pergunta. Pode perguntar, se não entendeu. Eu recordo bem, tem o nome, ele tem o nome da meu nome e ela tem o nome da minha filha. E essa que estava com problema que você orou e Deus ouviu, viu? O que eu tinha mencionado? Esposa. Efésios capítulo 5, verso 23 em diante. Vai ser meu xará. Vai nos ler, por favor. Efésios. Essa minha filha, Raquel, a qual você orou, eu tive a alegria de fazer o casamento das minhas 2 filhas. E esse verso 22, ela disse: pai, eu te proíbo ler no dia do meu casamento. Estou cantando, ela não gosta e eu conto, porque esse verso ela disse que dá abomina. Vocês mulheres não vão apreciar muito. Mas já passou por ele. Você também, você já sabe. Você tem que ir no pastor não. Jamais. Eu vou me passar por esse não? Mas me comentaram. Sim. Não, isso aí, mas isso aqui tem toda uma explicação. Tem toda uma explicação, fiquem tranquilos. Eu vou ter que escutar umas 20 vezes essa explicação. Já. 5, 22 em diante. Clésios, vai dizer. Aqui tem uma que não gostou nada. Também não. Então não é só minha filha que eu brinco com meus alunos que é pagã, não é? Sim. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Até o 32, siga. Tá. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo os seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ele. Só uma perguntinha aqui, deixa eu fazer aqui. Isso aqui é só para nós analisarmos, ao sair um pouquinho do tema, porque mulher é igreja, nós estamos vendo. Mas eu quero fazer uma observação para vocês, mulheres. Que a esposa tem que estar sujeita ao marido como a quem? Como a igreja a quem? A Cristo. A Cristo. E o marido deve amar a mulher como quem? Como a Cristo amou. E se entregou por ela. Eu li a história do Tsar, só assim um resumo que não tem nada a ver com o tema. Tsar Nicolás II, durante a segunda, quando entrou o comunismo na Rússia.
e ele foi pego, foi levado preso para a Sibéria, e a última noite, judiaram muito deles, a história é assim muito triste. A última noite deles, tinham levado ele para um lugar na Sibéria e faziam levantar de madrugada e tomar banho. E naquela madrugada foi a última deles, se levantou ele com o filho, Alex, para chamar-se o filho, e as duas filhinhas, e aí vieram para matar eles. E a história conta que quando vieram facões, com machados, com foices, várias pessoas que eram que iam matar eles. E o Sar se colocou na frente da esposa e primeiro quebraram os braços dele, que ele colocava os braços para não deixar matar a esposa. E quando quebraram o braço, ele colocou a cabeça para depois, aí quando mataram ele, puderam matar a esposa. Eu pergunto, um marido que ama assim uma esposa está disposta a ser sujeita a ele? Sim ou não? Só para vocês entenderem, não é? Para vocês mulheres, solteiras, Rose, solteiras. É só porque a gente às vezes fica, não é triste com a Bíblia manda estar sujeita. É porque começa sempre no 22 e para. Né? Isso aqui ó, Elaine, deu para entender? Conta para o senhor Ricardo depois. Não, ele participou desse estudo. Participou. E a Nancy estava do meu lado dela, já me segurou e falou assim, mas calma, a mulher veio nem de cima nem de baixo, veio do centro do negócio. Não, é só fazendo esse adendo. Mas vamos seguir, desculpa, Clésio. Sim? Siga, por favor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e será os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu não me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher respeite ao seu marido. Muito bem. Biblicamente, a mulher simboliza quem? A igreja. Pastor, essa passagem, ela é uma passagem para falar para as mulheres? Ou é uma passagem, é uma metáfora? Eu não entendi. O que essa passagem é para as mulheres? Ela é para as mulheres e para os maridos. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou, ele se entregou, ele dá vida pela mulher. Então essa passagem é para o casal. É para o casal, mas a Bíblia, dentro da teologia, tem os chamados sensus plenior. A Bíblia pode ter uma, duas, três, até 4 aplicações daquela mesma passagem. Ela tem uma aplicação em primeira instância para a família, para o casal. Depois fala dos filhos. Mas em segunda instância ela se refere... Nós vamos ver, biblicamente, o que eu vou dizer. Por isso eu acho que isso tudo é muito importante, o que nós vamos ter hoje. Ele é o esposo, Jesus, e a igreja é a esposa. E os que são casados vão entender o que eu digo agora. O momento que Cristo, nós vamos ver no final desse estudo, que a segunda vinda de Jesus vai ser o esposo encontrando a esposa. Vai ser o relacionamento íntimo, esposo com esposa. E os teólogos, e entendam com toda a maturidade os casados aqui, vou dizer agora, os teólogos consideram que a única coisa, baseada na Bíblia, que dá um pálido reflexo do que será a vinda de Cristo quando nós morarmos com Ele no céu, é a união íntima de um marido com uma mulher. Deu para entender? Isso é a única coisa que dá um pálido... Ou seja, não é nada parte da felicidade, mas é alguma coisa que dá um reflexo do que vai ser a grandiosidade do céu. Esposo, Jesus. Esposa, a igreja. Muito bem, então nós vamos novamente. O Deus vivo tem uma igreja. Chama-se coluna e baluarte da verdade. Para ser uma coluna tem que ter alguns elementos. Qual é o primeiro elemento? Jesus. Segundo, palavra. Quanto da palavra? Toda. Se alguém tirar alguma coisa, Deus vai tirar. Terceiro, a lei. Agora vem a pergunta, e onde é que surgiu essa igreja? Vamos a Gênesis capítulo 3.
Ela é coluna e baluarte de quê? Da verdade. Da verdade. Três, 14 e 15 de Gênesis. Gênesis 3, 14 e 15. 3, 14 e 15. 3, 14 e 15. Sim. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Acabou o homem de pecar e agora Deus faz uma profecia que é a profecia, eu creio que mais grandiosa da Bíblia. Primeiro ele fala com a serpente. Eu quero perguntar para vocês aqui, aquilo que perguntou a Raquel um momentinho atrás, a irmã Raquel. A Bíblia tem várias aplicações. Aqui nós temos uma serpente, temos uma mulher, temos ou não temos? E temos um descendente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse. Guardem aqui, nós já vamos voltar aqui outra vez. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Verso 1 ao 3. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se o outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Obrigado. Aqui nós temos novamente uma mulher. Lá tínhamos uma mulher? Sim. Lá diz que um descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Aqui está para nascer o descendente. Quem aparece no panorama? O dragão. Quem é esse dragão? Verso 9. 9. Sim, mas especificamente quem é ele? A serpente. A serpente. Eu queria que lêssemos o 9, por favor. 9. 12 e 9. Mesmo? Sim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Suficiente. chamada O dragão é quem? A serpente. A antiga serpente. Lá no Éden tínhamos uma mulher? Sim. Uma serpente e um descendente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente. Aqui temos uma mulher que está para dar a luz e aparece quem novamente? Um dragão que é quem? A antiga serpente. Por que mudou? Assim como Deus tem muitos símbolos ao decorrer da Bíblia, por exemplo, Deus tem o símbolo, Jesus tem o símbolo de leão, de cordeiro, rosa de Sarão, lírio, e o inimigo dele também vai tendo vários símbolos. Mas aqui o profeta está querendo dizer, eu estou falando, sabe do quê? É lá de Gênesis 3, antiga serpente. Então, a serpente, voltando a Gênesis capítulo 3, verso 14. Vamos voltar lá? 3,14. E disse Deus ali, eu vou só utilizar, 3,14. A serpente, porquanto fizeste maldita, serás entre todos os animais do campo, sobre o teu peito andarás e comerás o teu pó, comerás todos os dias da vida o pó da terra. Essa serpente é uma serpente literal ou simboliza alguém? Simboliza. A quem? O diabo. Então, se a serpente é simbólica, a mulher também é o quê? Simbólica. E a quem simboliza a mulher? A igreja. Então, essa igreja, como era o nome dela? Coluna e baluarte do quê? Da verdade. Porque
Quando acaba de entrar o pecado, Deus levanta a mulher. Como é o nome dela? Coluna e baluarte do quê? Vamos a João 8,44. Guardem de Gênesis que não vão voltar a Gênesis. João 8,44. 8,44. Eu gostaria que entendesse muito bem essa parte, porque aqui está o cerne de tudo que nós estamos estudando, que vai depois refletir lá na frente. Se nós teremos essa base, entenderemos depois. 8,44. Eu não li porque eu esqueci o óculos. O óculos é alimentação. Não dá. Tá bom, irmã. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai do quê? Da mentira. E a igreja de Deus, como é o nome dela? Verdade. Coluna e baluarte da... Verdade. Como é que o pecado entrou? Por uma verdade? Pela mentira. Quem estava detrás dessa mentira? Satanás, o pai. Lá no princípio, está dizendo lá no princípio. Lá, no princípio, lá, ele. Então, qual é a melhor maneira de desfazer a mentira? Com a verdade. Então, nem bem entrou a mentira, Deus levantou o quê? A igreja, coluna e baluarte da verdade, simbolizada por quem? Por uma mulher. Então, se nós vamos buscar a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ela está lá, onde ela começa? No livro de Gênesis. Por que Deus levanta a igreja da verdade? Para desbaratar o quê? O pai da mentira. Então, ia haver, o que ia haver? Mentira e verdade dão certo? Não. Luz e trevas conseguem? O verso 15 lá, do 3:15. Se alguém não entendeu alguma coisa, por favor, e nós voltamos. 3:15. Gênesis 3:15. É Felipe. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher e a serpente como é que estariam? Brigando. Porque a mulher é coluna e baluarte do quê? É verdade. E a serpente é o quê? Pai da mentira e verdade. Estariam em guerra. Agora tem um aspecto aqui que nós tocamos com os meninos, vão recordar. No único lugar na Bíblia, em toda a Bíblia que fala a palavra no original hebraico é zerá, semente. Mas a Bíblia foi traduzida para o grego e no grego aparece semente como esperma. Vocês já viram um esperma da mulher viria para pisar a cabeça de Satanás? É uma coisa louca, não é? Esperma é assim que está aqui. Quem seria o esperma da mulher, o descendente da mulher que pisaria a cabeça de Satanás? Alguém tem dúvida? Querem ver no Novo Testamento? Vamos ver um verso mais. Vamos ir a Gênesis capítulo 22, verso 18. É você, senhorita. Isso aí. É você, 22, 18. Gênesis 22, 18. A primeira, recorda em Pentateuco, até para segunda-feira. Mas Abraão, lembra de Abraão? Falando bastante. 22, 18. Sim. Não. Fiquei nervosa porque o paizinho tá lá, que eu tô nervoso também. Eu tô botando pra ele. Ele vai me cobrar. 22, 18. E eu quero ligar. Pode ir? Sim. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Agora, essa diz... Abraão, primeiro foi feita a promessa para quem? Para a mulher. Na descendência da mulher, pisaria a cabeça de quem? Da serpente. E agora diz que na descendência de Abraão seriam abençoadas quantas nações da terra? Todas. Quem é a descendência de Abraão? Gálatas 3,16. Não. Especificamente quem? Gálatas 3,16. É você que
3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Quem é o descendente de Abraão? Primeiro é feito para a mulher, depois feito para Abraão. Quem é o descendente esse que pisaria a cabeça da serpente? Cristo. Cristo. Então, em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, nós temos o início da luta entre a serpente e a mulher. E o descendente da serpente que ia pisar a cabeça da... O descendente da mulher, perdão, que pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? Jesus. Vamos a Apocalipse 12 e nós vamos fechar a primeira parte do estudo. Eu queria ver se ficou clara essa parte. 12. Verso 1. Vamos ler, irmã Yolinda, desde o 1 até o verso 5. 1 ao 5. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte da estrela do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nascendo-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu acho que não fica dúvida aqui. Quem é esse filho? Jesus. A mulher, biblicamente, quem simboliza? Igreja. A igreja. A igreja do Antigo Testamento era a igreja dos 12 patriarcas. Que Abraão foi pai de Isaac, Isaac de Jacó, Jacó teve 12 filhos, formados as 12 tribos de Israel, da onde veio o povo judeu, da onde nós temos a palavra de Deus. A igreja do Novo Testamento, ela vai aparecer com 12 apóstolos, discípulos. Então aparece uma mulher vestida de sol com 12 estrelas. Quem é o sol? Ali em Malaquias capítulo 4, verso 2, a gente pode ler quem é o sol da justiça. Alguém só para ler, rapidinho para nós ler, 4:2. Quem é o sol da justiça? Você sabe quem é que é, não é? Jesus. A igreja está vestida de quem? 4:2, né? 2, sim. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Quem é o sol que traz salvação nas suas asas? Jesus. Essa igreja está vestida de sol. Tem uma coroa com 12 estrelas. É a igreja do Antigo Testamento, dos 12 patriarcas, vestida de Jesus. No Antigo Testamento era o cordeirinho, vocês estavam estudando um pouquinho o assunto do santuário. A igreja do Novo Testamento, agora já a lua embaixo dos pés. Por quê? Eu vou tocar assim rápido, porque não é a lua. O sistema de sacrifício. O que é a lua? É o reflexo de quem? Do sol. Os cordeirinhos. Desculpa lhe dar as contas aqui. O cordeirinho apontava para quem? Para Jesus. Já viram isso ou não viram? Para o cordeiro. O cordeiro. Durante todo o Antigo Testamento se matava cordeiro olhando para quem? Para Jesus. Eu estou só pulando lá na frente, mas porque não nós teríamos que ficar muito tempo aqui para analisar. E agora, o cordeiro é o reflexo de quem? De Jesus. É a lua. Embaixo do que da mulher? Dos pés. Agora já a igreja está vestida de quem? Do sol, que é Jesus. Vocês não precisamos sacrificar cordeirinho mais, porque já Jesus veio e morreu no nosso lugar, não precisa mais de cordeiro. Agora estamos vestidos de quem? Do sol, não da lua, dos cordeiros, simbolicamente. A Bíblia está falando de simbolismo. E quem aparece ali? O dragão, a serpente antiga, para fazer o quê? Acabar com Jesus, porque sabia que Jesus ia fazer o quê? Pisar a cabeça dela.
Mas Jesus foi levado para onde? Para Deus, seu trono. Quem foi o homem que mandou matar todas as crianças? Herodes. O diabo utilizou quem? Herodes. Mas Jesus se salvou. Foi pra... E a igreja, para onde que ela vai, essa igreja? Verso 6. 6, irmã Dorminha. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1270 dias. Muito bem. A igreja, ela voa para onde? Para o deserto. Então, se nós queremos buscar essa igreja do Deus vivo, no antigo Israel, seria o povo de Israel. Ela é institucionalizada novamente por Cristo. Mas ela vai passar no deserto, escondida por 1260 dias. Vocês já estudaram alguma coisa do dia profético aqui com o pastor Natal? Sim. Equivale a um ano? Então, durante 1260 anos, a igreja verdadeira teve aonde? Deserto. Depois de 1260 anos, ela vai sair no panorama mundial, vai ser vista novamente. E agora vamos ao verso 17. E aqui nós vamos fechar o estudo, para ver se entendemos. 17. É o Lucas. Qual o verso 17 12, sim, né? Não é. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi o dragão, lembra que o negócio da briga de serpente e mulher começa onde? Gênesis, lá no Éden. Sim. Aqui está o dragão, lá dizia, aparecia a serpente, aqui dizia a antiga, aquela que começou o problema. Sim? E foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse dragão é a serpente antiga, ele está irado contra uma mulher. Essa mulher tem 3 características. A descendência, os que vêm dela, não é? Ela guarda os mandamentos de Deus, sim? E tem testemunho de quem? Jesus. Vamos ver se são os 3 elementos da mulher, coluna e baluarte da verdade. Novamente, mandamentos, testemunho e Jesus. Bom, Jesus é, porque qual era a primeira verdade? Jesus. É ou não é? Sim. Agora vamos ver se o testemunho de Jesus, nós tínhamos falado, quais são as 3 verdades? Teologando não me digam, as 3. Jesus, a palavra e a lei. Aqui tem uma mulher que o diabo está irado contra ela. Ela tem Jesus, os mandamentos e o testemunho. Vamos a São João 5,39. E o que ele quis dizer aqui quando fala e se pôs em pé sobre a areia do mar? Nós podemos estudar isso aqui com mar, especialmente aos povos. Ele está governando sobre os povos do mundo. Isso aqui é maravilhoso, só que a gente não pode pegar, se pegar tudo, nós temos que passar dias e dias para só dar uns estoquezinhos para... Teologia. Essa é pastorinha, né? São João, pastor. 5,39. 5,39. Mas está podendo seguir ou não? Não, sim, é muita coisa mesmo. Tá bom. Eu quero que, se não entendemos, voltamos atrás. 5,39. Eu acho que é você agora. Sim. Estava no... Teólogo, pastorzinho. Vamos lá. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Quem é que dá testemunho de Jesus? A palavra. O diabo está irado contra uma igreja, tem Jesus e tem o testemunho. O que é o testemunho? Quem dá testemunho de Jesus? A palavra. É a palavra ou não é a palavra? Sim. Então, tem Jesus nessa igreja que o diabo está perseguindo lá em Apocalipse? Tem. Tem a palavra? Tem. E os mandamentos? Também. Então é a mesma que nós saímos de lá, não é? Vocês viram com uma Bíblia... Vocês estão acompanhando, meninos? Sim. Vocês não estudaram isso ainda, não? Quando uma Bíblia dá volta, termina no mesmo? Ou eu estou inventando? Deu para entender ou não deu para entender até agora? Sim. Então, novamente, o Deus vivo tem uma igreja. Essa igreja chama-se coluna e baluarte do quê? Da verdade. A coluna. Deus utiliza uma exemplificação, mas a coluna tem, para ser coluna, tem alguns elementos. Qual é o primeiro elemento? Jesus. Segundo? A palavra. Segundo, terceiro? A lei. Onde que se originou? No Éden.
Por quê? Porque o diabo trouxe o pecado através de uma mentira. Deus levantou a igreja coluna e baluarte do quê? Da verdade. Ela passa os 12 patriarcas do Antigo Testamento, chega o Novo com 12 apóstolos, não é? Simbolizado por uma mulher, é o símbolo que a Bíblia utiliza. Nós já vamos ver agora que a falsidade é meretriz. Vamos ver a segunda parte do estudo, que é a que eu creio que mais importante, porque é a que vai nos identificar onde nós estamos. E agora chega o Novo Testamento e o dragão, a serpente está irada com ela porque sabe que ela vai dar luz a alguém que vai pisar a cabeça. E nasce a criança, ela quer matar, mas a criança vai para onde? Para a direita de Deus. Ele está aqui no nosso meio agora, não está? Maravilhoso saber que está aqui no nosso meio. E a igreja vai se esconde por um tempo, mas ela vai aparecer num panorama mundial. E a Bíblia diz, olha, para quem não quer errar, tem as 3 características. Essa é a igreja coluna e baluarte da verdade. Guarda os mandamentos, tem Jesus e tem o testemunho dele. Guarda a Bíblia. Não é só o Novo Testamento. Não é só um pedaço da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Nós vimos ali, foi o verso ali de Apocalipse 22, 18 e 19, que ninguém pode tirar nada, nem agregar nada. Isso a irmã Raquel e a irmã Úrsula não viram, eu quero mostrar para vocês depois. Alguma pergunta, porque nós terminamos a primeira parte, agora vem a parte mais importante. Aqui nós estamos identificando, verdade, a primeira parte dessa mulher, dessa igreja, que temos características dela. Mas aqui com a segunda parte, ao ver as falsas, nós vamos identificar melhor a verdadeira. Perguntas, dúvidas? Pastor. Sim. Adão e Eva foram criados para Adão e Eva. Quanto tempo depois nasceu Moisés, mais ou menos? Moisés, Moisés, biblicamente, seguindo a cronologia bíblica, vai dar em torno de 2.600 anos depois de Adão e Eva. Então, nesses 2.600 anos não tinha nada que o povo seguisse, assim, porque o que o povo seguia? Nós tivemos, essa aula foi comentada semana passada, quinta-feira passada. Quando, eu posso trazer isso para a próxima, eu não trouxe agora escrito, quando Adão morreu, Matusalém tinha 243 anos. Quando Adão morreu. Então a mensagem que Adão ouviu da boca de Deus, ele passou para Matusalém. Eu vou mostrar cronologicamente. Quando Matusalém morreu, o Sem, filho de Noé, tinha em torno de 99 anos, 98 anos. Você era um neném naquela época. Era um neném, porque viviam... Mas isso aqui eu vou só fazer para a senhora assim, minhas palavras. Eu quero lhe mostrar como... Porque eu não trouxe, eu tenho tudo no meu computador. Tinha... Quando o dilúvio ocorreu, Matusalém morreu no ano do dilúvio, ou nos dias do dilúvio ali. Aí tem um estudo assim grandioso, um dia eu prometo apresentar para vocês sobre Matusalém. Então, a mensagem de Adão, Adão passou para Matusalém e Matusalém passou para Sem, filho de Noé. E Sem, quando Sem morreu, Isaac tinha em torno de 50 anos, perdão. 50 anos. O Sem passou para Isaac? Sem, Isaac tinha 50 anos quando Sem veio morrer. Então, a mensagem de Deus, vamos imaginar, eu passei para Vitória, eu vou chamar eu de Adão. A Vitória é Matusalém. O Belo é Sem. Sônia. A irmã Sônia é Isaac. Desde Adão até Isaac. E Isaac, ele deve ter vivido uns 100 anos antes de Moisés. A mensagem tinha passado por 4 gerações, posso me fazer claro? Se deturpou muito pouco. Mas aí quando Deus viu que o ser humano começou a morrer rápido, ele mandou escrever a palavra dele, que foi com Moisés, por medo que ela se deturpasse. Espero ter. Então é mais ou menos isso, irmã. Mais ou menos isso. Moisés que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu estou falando, pessoal, quando eu estou falando aqui, estou falando tudo da Bíblia e não estou... Eu sou responsável diante de Deus se eu estou falando alguma coisa inventando para vocês. Eu sou muito responsável diante de Deus. Creiam que eu falo... Eu peço a Deus com oração. E quando saímos de lá, com os meninos oramos para que isso aqui seja Deus que faz. Eu sou simplesmente um instrumento que vai mostrando onde é que está. Nada mais. E se eu mostrar de uma maneira errada, eu sou responsável diante de Deus. Mas eu trago na próxima vez e prometo trazer isso para vocês verem com detalhes, sim. Eu quero fazer mais uma pergunta. Sim. Eu acho
bem complexo, bem difícil ler a Bíblia. Assim, com tantas metáforas que nem a gente vai... Se, por exemplo, uma pessoa lê o Apocalipse aqui, ela não entende... Se não tiver alguém explicando, ela não consegue entender. Traduzindo, na verdade, a gente não entende. Assim, ligar o Apocalipse, lá no Gênesis, entender que lá no início da Bíblia estava falando, tipo, que a igreja, do dragão, da serpente. Por que não foi escrito mais fácil, para que a gente pudesse ler e entender com facilidade? Irmã, deixa eu fazer um comentário para a irmã primeiro. Quanto a irmã está pagando para entender a Bíblia aqui? Nada, não é? Então, tem pessoa à disposição para ensinar-nos a Bíblia? Tem. Hoje, claro, tem os falsos também, não tem? Mas vamos a 2 versos bíblicos. Eu vou lhe mostrar 2 versos bíblicos. Primeiro, São João 7,17. E aí depois eu lhe respondo a outra pergunta. Eu vou primeiro ver essa ali. 7,17. Já que a irmã fez uma pergunta que vai tocar muito de cheio a todos nós. A irmã Raquel sempre faz boas perguntas. 7,17 primeiro, sim. A senhora, tá, como ela perguntou por isso. Sim, a senhora, desculpa, irmã. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se a irmã é sincera de todo o coração, vai perceber. A irmã vai, se eu sou um falso, que eu estou querendo arrebanhar a irmã para minha igreja, e a irmã é uma pessoa sincera, Deus vai revelar: olha, Raquel, aquele camarada lá só quer te levar para a igreja dele. Ele não tem o objetivo da tua salvação. Se alguém quer fazer a vontade de Deus de todo o coração, vai perceber se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Por quê? Isaías 30, 21. Próximo verso. 30, 21. E depois eu volto ao verso 30, 21. É muito profundo o que a senhora perguntou, mas eu vou responder bem à altura, porque a segunda parte vai... Sim, irmã. Acho que a senhora, irmã Alice? Eu tenho em espanhol. Não importa. Posso falar em espanhol? Sim. Vamos ver em espanhol? Sim, claro. É 30, 21, não? 21. Sim. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Se alguém de coração quer fazer a vontade de Deus, vai conhecer ou não vai perceber? Claro que vai perceber. E o Espírito Santo vai falar atrás aonde? Esse é o caminho, vai por ele. Vocês, hoje, eu penso que se um dia vocês deveriam orar e pedir a Deus: se eu sou um falso profeta, eu acho que é o dia de hoje, porque nós vamos chegar a umas conclusões aqui muito sérias. Sério. Falem com Deus. Deus me ouve só a mim? Não, ouve todos nós. Agora eu vou lhe responder a pergunta. Então, irmã, se alguém é sincero, Deus vai deixar se perder, irmã Úrsula? Não. Vamos agora a Marcos capítulo 4. Esse verso de você vai verificar você no seu paizinho, se eu não puder visitar ele. 4, 11 e 12. Aí, Marcos 4, 11 e 12. Eu quero que a irmã Raquel leia esse para nós. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Duro, não é? Duro, bem duro. Muito duro. Irmã, quantos têm a oportunidade de conhecer? Quanto a irmã Marlene está cobrando mensalmente de vocês para estudar aqui? É uma brincadeira, não é? Grátis, não é? E, inclusive, agora tem gente sincera ou não tem? E tem gente insincera também ou não? Mas, pastor, aqui
agora falou assim, ó, para que não venham a converter-se. É verdade. Perdão para eles. Exato. Como assim? Não entendi. Porque não são sinceros. Não, Vamos... mas ele está convertido, ele não é sincero. Não está convertido. Não. Mas está falando aqui? Não, leia bem. Leia bem. Leia, vamos ler outra vez. Ó, 11. E ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Quem são esses de fora? É aqueles que não são sinceros, que não querem. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Para que não venham a converter-se, quer dizer que não estão convertidos. Quer dizer, se não, para que não venham a converter-se, para que eles não sejam, para que eles não venham a converter-se. Agora Vou a outro verso para entender melhor. Vamos a 2 Tessalonicenses 2. Eu queria ter 3 dias seguidos para seguir estudando a Bíblia, porque aí, claro, porque tem tanta coisa que a gente... Não, porque... Nós já ficamos mais de 20. Vamos ocupar a casa da irmã Yolinda também. 2 Tessalonicenses 2. Sim, só terminamos, irmã, porque agora, irmã, não chega. A segunda parte vai responder plenamente. Vamos ver esse verso, podemos orar e ter o nosso lanchinho, porque a segunda parte vai mostrar para vocês de maneira clara o que a irmã está perguntando. Porque é muito sério, muito sério. A irmã está fazendo uma pergunta muito profunda. A senhora, a irmã Raquel. 2 Tessalonicenses 2, 8 em diante. Eu? Sim. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade. Estão vendo aqui a igreja da verdade e a igreja da mentira aqui dentro ou não? Tem. Não aceitaram o amor do quê? A verdade. Quem é a igreja do Deus vivo? O que lá é? Coluna e baluarte do quê? Da verdade. Aí o que Deus envia, irmã? Lê de novo essa última parte do verso que está bem claro, Raquel. Sim. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Agora lê bem. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Siga. E por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se contra a injustiça. Irmã, Deus, quem é sincero de todo o coração vai conhecer a verdade? Vai detectar? Agora, quem não é sincero... Então, isso aqui é um assunto muito sério para nós, pessoal. É para cada um dos que estamos aqui, começando comigo. Porque eu vou fritar no inferno se eu estou ensinando vocês todos errado. E vou fritar por todos vocês. Mas vocês também, se está sendo a verdade apresentada aqui e não aceitarem, o que vem aqui? A operação de quem? O espírito do erro. Então, por que Deus escreve em parábola, irmã Raquel? Porque nós vamos ver na segunda parte. Porque os inimigos da verdade soubessem que estava falando deles, nós vamos detectar um montão de igrejas aqui depois. Vamos detectar. Será que nós temos coragem de enfrentá-las? Não é? Vamos ver na segunda parte. Que tem uma mãe, tem filhas, e vamos detectar todas elas aqui, dentro da Bíblia. Se tivesse claro, não fosse em parábola, o que aconteceria com eles? Rasgariam em pedaço a Bíblia. E Deus disse, para vocês sinceros, está sendo aberto, totalmente. Mas para os incrédulos, não. Porque eles não aceitaram e eles não vão entender. E a mente vai se entender. E não, que o coração está tão fechado que por mais que você explique, vento não vem. Leiam, eles não querem entender. E não querem entender. Então nunca vão ser salvos. A cabeça está fervendo. Porque rejeitam a verdade. Vamos orar e vamos fazer nosso lanchinho. E aí depois seguimos. Ou até quem acredita, né? Porque às vezes em outras denominações, eles se dizem fiéis, mas se você, por exemplo, eu que sou de outra denominação, dou uma informação que está na Bíblia,
e ela é verdadeira, e ela, por não acreditar naquilo, porque ela acredita em outra coisa, ela fala que eu estou errada. Só que na verdade eu nunca estou errada, porque não sou eu que estou dizendo. É a palavra. É a Bíblia. E veja, antes de fazer a oração, um verso mais que eu acho que ajudaria, né? Que ainda Raquel não está convencida. Eu conheço a cara. Tá, não, vamos orar, senão eu vou. Vamos orar, então. Agradecer pelo alimento, né? Que a fada já preparou, nós temos uma fada aqui. Ai, agora que eu vi que eu tô aparecendo na câmera. Ah, viu? Pode ser, Diego. Claro. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque até este momento muitas dúvidas foram sanadas, muitas coisas foram apresentadas perante a Tua palavra, a verdade, a Bíblia, Pai. Obrigado porque o Senhor nos conduz dentro desse estudo. Amém. Te peço, Senhor, agora em especial, uma bênção sobre esse lanchinho que iremos fazer. Que o Senhor possa vir abençoar a Ele, que nenhum mal possa nos fazer. E que nunca falte no lar de quem os preparou. Amém. Que o Senhor também possa já nos preparar, também para daqui a pouco, no segundo momento, para que possamos entender mais sobre a Tua palavra, a santa verdade. Amém. Amém. Eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado e bom Jesus. Amém. Amém. Reserva a tua vontade divina. Questionar e aprender para a segunda capítulo. Olha, acho que quem vai saber responder melhor vai ser minha mãe. Minha mãe conseguiu entrar, mas como ela falou, nem eu consigo. E pode estar. A gente acredita que é estresse pré-eleitoral. Porque ele tá muito pilhado, ele tá muito preocupado em quem vai assumir. Mas você precisa falar de fé em Jesus. Eu também estou. Ele tá muito pilhado. Aí não é Tô só preocupado isso, com é o uma nosso. mistura de coisas. Pessoal, desculpa. Oh, perdão, eu não sou de duas costas, ele pisa em cima ainda. Tá bom. Ai, que coisa, não é? Que Paulo, eu coisa. preciso que você tenha uma conversinha de pé de orelha com o marido. E deixa eu estar presente. Não, mas um homem que é tão amigo de Jesus não confia que Jesus está dirigindo, que eu também estou preocupado, mas eu digo, Senhor, lance sobre todas as Sabe o que preocupações. acontece? Eu falo pra ele, assim, ó, Ricardo, nós somos que nem um rádio. Depende de onde você sintoniza, você vai ficar naquela sintonia. E tudo aquilo vai atrair pra você. Para com isso, confia, gente. A gente estuda tanto, a gente não entra nessa pilha. Na verdade, Paulo, é o orgulho de Deus, né? E a última gota faz derramar. É dificuldade com o trabalho, várias questões de dia a dia, correria, um monte de coisa. Só que eu falo, pai, às vezes eu falo de medo para Deus. Eu falei, não, deixa, porque assim, eu não levo meu celular para eu chego, quando eu chego do curso, eu levo meu celular, sim, eu falo, mas tem a ver, se mandar mensagem, às vezes eu sou respondendo no dia seguinte, daí eu não consigo mais, até porque eu preciso. Vamos lá para você deixar uma coisa aqui. Ah, mas que ele é tão triste, eu cheguei aqui e fiquei sabendo. Ai, meu Deus, agora ele vai precisar. Não, tá desligado. Tá desligado, sim. Ah, bom. Tá desligado. Ele não sabe o que fala. Não, mas eu uma esposa que ama, está preocupada, não só isso. Mas não tem que puxar a orelha, pega uma vez dele. Sim. Não estou olhando por ele. Estamos pensando, colocar a mãozinha nele. Não, ele é amigo, eu sei que ele é amigo. Mas tá faltando fé, tá faltando fé. Depositar, eu sei que ele está ligado.